Bom dia, queridos. Estamos aqui juntos para praticar, né? Mais um encontro para a gente ir aprofundando a nossa prática. Então a gente vai começar como sempre, né? Com a nossa cultivando a nossa motivação. Depois a gente vai, né? Se prepara e faz a prática. A prática que a gente vai fazer vai ser a mesma prática que a gente fez na última terça-feira. A gente está seguindo com as práticas de Shamatha, com foco na mente, né? Estabelecendo a mente em seu estado natural. E a gente vai fazer a instrução que a gente fez na última terça, que é repousar na quietude da consciência e foco na atenção no espaço da mente. A instrução que o Lama deu para nós no retiro de 2016, esse retiro que a gente está estudando, Dharmatolo, que a gente está estudando aos domingos. Tá bem? Então vamos lá. E depois a gente conversa um pouquinho sobre a prática, tá? Fechar os microfones. E aí a gente segue. Então a gente começa trazendo liberando a nossa mente, todas as preocupações, trazendo a nossa atenção para o momento presente. E agora, especialmente, né, para o nosso encontro, essa nossa intenção de levantar e praticar. Então a gente começa se conectando com a motivação, com o propósito dessa nossa intenção, né? Na prática. Então a gente se lembra de toda a linhagem. A gente está aqui sentado por conta disso, né? Porque a gente foi tocado pelo Dharma. A gente encontrou os lamas, os mestres, os praticantes que estão mantendo esse caminho vivo. E Guru Rinpoche representa para nós aqui, né, essa linhagem do budismo que veio através né, dos tibetanos para nós. O Guru Rinpoche foi quem ajudou a estabelecer essa linhagem no Tibete. Ele era indiano, mas ele ajudou a estabelecer essa linhagem no Tibete. Ele foi um praticante completamente realizado. E a força da realização dele é demonstrada a partir da realização dos mestres. Então, diante de Guru Rinpoche, que representa esse caminho todo, vivo, a gente agora olha para nós, para nossa situação. E a gente reflete, né? Como tudo isso está acontecendo conosco, né? Então, a primeira coisa que os mestres nos lembram para a gente refletir é sobre a natureza contínua da consciência. Então, essas condições que nós reunimos agora, que nos fez ter esse nascimento humano, foram cultivadas de longa data. E a gente olha de forma profunda para ver que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. À medida que a gente vai aprofundando os ensinamentos, a gente começa a ver isso mais claramente. Como a nossa experiência está sujeita à nossa própria mente, e todas as nossas ações deixam marcas no nosso fluxo mental. Todos os fenômenos são completamente interdependentes, então não é simples. A gente está agora aqui com esse corpo humano, com todas as condições favoráveis, com a nossa inteligência, com a nossa saúde, com o nosso entorno favorável para isso, e principalmente porque nós encontramos essa linhagem viva dos ensinamentos. Encontramos o Dharma, os professores, que têm realização, que nos conduzem nesse caminho. Então, a gente se alegra em reunir todas essas condições. Também a gente lembra da impermanência de todos os fenômenos, da natureza né, de fluxo de todos os fenômenos. Lembrando que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Como ondas no oceano, né? Os fenômenos são como ondas no oceano. Surgem e cessam cada instante.
dependem de causas e condições. Como a gente cuida de tornar significativa a nossa vida aqui e agora, e aproveita cada situação para praticar. E a gente lembra também, reflete, né, sobre a natureza interdependente de todos os fenômenos. Lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Quando causas e condições se reúnem, certo que um resultado apareça. A gente começa a ver claramente que tudo é interdependente no universo, ambiente, nosso comportamento, nossa mente. Então a gente cuida das nossas ações em especial, nossas ações de corpo, de fala e principalmente de mente. Procurando evitar, né, trazer sofrimento para nós e para os outros, procurando cultivar a virtude, aquilo que vai nos abrir, manter as condições favoráveis para o nosso próprio caminho e para trazer benefícios verdadeiros aos seres. Por fim, a gente lembra, e tudo isso surge porque a gente começa a compreender a natureza do sofrimento, a natureza de sonho do sofrimento. A gente vê que o nosso sofrimento surge principalmente pela nossa mente, causado principalmente pela nossa mente. Como é que a nossa mente se relaciona com a experiência e como é que ela se relaciona consigo mesma. Então, a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. Enquanto a nossa mente está presa na delusão, ou seja, ela está sujeita, né? Ela não está reconhecendo a sua verdadeira natureza, então vai surgir a dualidade, o autocentramento, as obsessões mentais, ações não virtuosas e sofrimento. Vai ser o ciclo infindável da mente operando em dualidade e em delusão. Então, a gente olha agora claramente e sabe o que fazer. Então, essa reflexão nos leva a reconhecer, né? Reconhecer tudo isso, esse potencial de liberação. Reconhecer a confusão e o potencial de liberação. Isso é que nos traz a renúncia a essa inteligência. E aí é fácil a gente dizer, começa a dizer isso com total sentido, né? Ao me recordar disso tudo, possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, a verdade. E a gente vê que essa é a condição de todos os seres sencientes. E nasce em nós essa aspiração de poder ajudar, de ver que tanto como nós podemos nos liberar dessa confusão, os seres também podem. Então, nasce em nós a aspiração, né, de que eles possam estar livres, né, que eles tenham a felicidade completa de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas. Eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos e distantes. Isso muda completamente nosso olhar em relação às pessoas. Todas as pessoas, os mais próximos de nós, aqueles que a gente se relaciona, mas aí é natural a gente estender a todos os seres. Então, com essa visão, com esse coração aquecido, a gente então renova o nosso voto, né, de refúgio no caminho, nas três joias, e nesse voto do Bodhisattva, aquele que busca a iluminação completa para trazer benefício aos seres. Ou seja, a gente pode ver de outra forma que para trazer benefício aos seres, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser se liberar nossa mente da confusão. O Buda, o Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. E através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam saki chaknam lam
Janchu Bardudani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sange Drupasho Sange Chadan Saki Chaknam Lam Janchu Bardudani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sange Drupasho. E agora, diante de Guru Rinpoche, a gente pede então as bênçãos para remover todos os nossos obstáculos externos, internos, secretos, para que a gente possa realmente reconhecer, né, liberar a nossa mente dessa confusão, reconhecer a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Quando a gente entoa a prece de 7 linhas, a gente imagina recebendo essas bênçãos de Guru Rinpoche, né, na forma de asas e luzes das 5 cores de sabedoria, tocando nossos corações de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, a lucidez completa, e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Again, again, Ujan Sam Pema Gesardam Polam Yansei Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesudadruki Jenge Lapji Sheksu So Guru Pema Siddhi Again Yogi Nujan Sam Pema Gesadam Polam Yasen Chagi Nyudrune Pema June Jesudram Kurdu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jenge Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Então, com a mente e coração abertos para receber as bênçãos, toda a lucidez que está sendo mantido viva por toda essa linhagem, apresentada aqui por Guru Rinpoche. A gente então convida com total confiança o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, uma esfera luminosa, translúcida, das 5 cores. Desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente é inseparável da mente de Guru Rinpoche, da mente iluminada de Guru Rinpoche, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. Então é desse reconhecimento, desse lugar, dessa visão que a gente faz a nossa prática. Então, queridos, convido vocês para encontrar uma posição confortável. Liberem a linha, o corpo, a coluna. Liberem o ar estagnado, uma respiração profunda.
for favorável para vocês, deixem o abdômen levemente relaxado, sem esforço. Manter a respiração do vaso, onde a gente é um equilíbrio da nossa energia nessa região do baixo abdômen. Então a gente começa a nossa prática de hoje. Fiquem à vontade para liberar os tensos. Aproveite o som do sino como um sinal para você relaxar. Deixe que a sua prática seja uma expressão da bondade amorosa por você mesmo e pelos outros. Uma gentileza ativa. Deixe que a sua consciência, então, desça pelo corpo. Sinta a região descendo, né, pelo topo da cabeça até a base, onde o corpo está em contato com o chão. Sinta essa região, e a partir dessa região vai iluminando, deixa a consciência iluminar todas as sensações táteis do corpo, desde a base até o topo da cabeça. Soltando todas as tensões que encontrar. Deixando que o corpo se estabeleça em seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Agora que o corpo está quieto e relaxado, abra mão completamente do controle da sua respiração. Permita que ela se estabeleça em seu ritmo natural. E deixe que sua mente venha para um estado de relaxamento, quietude e claridade, soltando todas as preocupações, deixando a mente clara e aberta no momento presente. Então, tendo estabelecido essa base, a gente começa a nossa prática principal. Para isso, deixe seus olhos ao menos parcialmente abertos. E repouse seu olhar livremente no espaço à sua frente, sem focar especificamente em nenhum objeto, como se, na verdade, a nossa visão estivesse aberta, ampla, acolhendo toda a experiência. Sinta a testa aberta e espaçosa. Sinta os olhos e todos os músculos ao redor dos olhos soltos e relaxados. Mas agora, para essa prática,
Vamos deixar a nossa atenção longe dos objetos dos cinco sentidos físicos. Não nos importamos com formas, cores, sons, cheiros, sensações táteis. Agora nós vamos direcionar a nossa atenção unifocadamente para o espaço da mente. O espaço onde pensamentos, imagens e outros eventos mentais acontecem. Se você não está familiarizado com essa prática de focar o espaço da mente, você pode usar o recurso introdutório de gerar deliberadamente um pensamento discursivo, como, por exemplo, o pensamento "esta é a mente". E ao invés de pensar a respeito da mente, simplesmente observe o pensamento. Esta é a mente. E quando esse pensamento acabar, simplesmente repouse a atenção exatamente onde esse pensamento estava. E fique pronto para observar o próximo pensamento, que surgirá por si só. Esteja com atenção ali, nesse domínio de experiência, quando o próximo pensamento chegar. E assim que esse novo pensamento surgir, apenas observe. Outra forma de você localizar o espaço da mente também é deliberadamente gerar uma imagem na mente, como um pedaço de fruta, uma flor, um lugar. Traga essa imagem para a mente. E quando essa imagem se dissolver no espaço da mente, mantenha sua atenção exatamente onde essa imagem estava. Pronto para observar a próxima imagem que vai surgir espontaneamente, ou qualquer um outro evento mental. Pensamento, amor. E saiba, se sua atenção está focada no espaço da mente, se quando um pensamento surgir, ou uma imagem aparecer, você os reconhece imediatamente. Isso porque você está olhando diretamente para o lugar onde o pensamento ou a imagem aparece. E seja qual for o pensamento ou a imagem que surgir na sua mente, apenas observe a sua natureza, sem pensar a respeito deles, sem agarrá-los, sem se identificar com eles, sem querer perpetuá-los e sem querer finalizá-los. Deixe que eles sejam como são. Observe-os a partir dessa perspectiva de quietude, à medida que os pensamentos, imagens vêm e vão. Desde que a sua consciência permaneça imóvel, enquanto observa os movimentos da mente. Mas tenha ciência clara da quietude da sua consciência.
E com essa fundação de sua consciência repousando em seu próprio lugar, claramente distinga entre a quietude da sua consciência e os movimentos da mente. Deixe que essa consciência dos movimentos da mente seja não conceitual, conhecendo diretamente a natureza dos pensamentos e outros eventos mentais que surgirem, sem estar aprisionada por pensamentos ou linguagem. Ela olha e vê diretamente a natureza dos movimentos da mente. O objeto da atenção plena nesta prática é o espaço da mente e todos os fenômenos mentais que surgirem nesse espaço. E a gente continua monitorando o fluxo dessa atenção plena com nossa faculdade de introspecção. Assim que você perceber que a sua consciência foi colocada em movimento e aprisionada por distrações, deixe que sua primeira resposta seja relaxar e soltar. Relaxe, solte qualquer coisa que tenha capturado a sua atenção e retorne para o objeto da meditação, que é na quietude da consciência, observar o espaço da mente, todos os fenômenos que surgirem nesse espaço. Lembre de não perder o relaxamento do corpo, principalmente do rosto, do espaço entre as sobrancelhas, mantendo os olhos relaxados. Uma atenção gentil que a gente está cultivando. Se você se sentir perdido, ou sentir que sua mente está em branco ou vagando, refresque a sua consciência. Traga o foco da atenção de volta para o objeto da prática, a mente, e mantenha o fluxo de consciência. E a gente segue praticando agora em silêncio por mais alguns instantes.
Devagar, vai trazendo atenção para o corpo, para o nosso momento, para o nosso encontro. Tudo bem? Algum compartilhamento que vocês queiram fazer? Oi, Carmelina. Tudo Eu bem. derrubei. Eu vi um torpor, um negócio assim, Você conseguiu maluco. perceber? Consegui, eu sabia que eu estava assim. Aham. Aí eu falava, levanta a cabeça. Aí eu levantava, Era bom abrir os olhos, sabe? Sabe assim, abre mais os olhos. Fica completamente presente. Abre os olhos. Entendeu? Não é levantar a cabeça. Abre os olhos. Entende? Abre os olhos. Se reconecta com o momento presente. Entende? volta para a vigília, né? Para vigília, assim. Porque se a gente permanece com o olhar. Porque a regulação dos olhos ajuda muito nessa. Da gente regular essa energia da vivacidade da mente, assim. Então, se essa mente está muito agitada, então é melhor que a gente baixe o olhar. Eu até fecha os olhos no início um pouco, para acalmar, aí depois a gente abre e deixa numa direção, né, na direção da ponta do nariz, assim, né? 45 graus. Relaxadas, pálpebras relaxadas, mais abertas. Mas se a gente tá com sonolência, manter os olhos aqui, aí ajuda muito mais. Então a gente abre. É como se a gente se conectasse de novo com o agora, né? A sonolência vai nos carregando, assim, para um quarto escuro, assim, para um estado de, né? Um sono, né? Então a gente abre os olhos. Aí refresca, né? Renova o interesse pela prática, diga assim, o que que eu estou fazendo aqui, né? Aí lembra da motivação, né? O que que nos trouxe aqui agora, hoje, acordar de manhã cedo, né? O que que a gente nos trouxe aqui, né? Então lembra da motivação. Isso traz energia de novo para traz a intenção, a energia da intenção assim da prática, né? Legal a gente não permanecer no hábito, né? Assim, não permanecer aquele hábito, né? Tá tudo bem assim? A gente tá ficando mais fácil praticar, assim, direcionar a atenção pro espaço da mente, né? Por esse domínio de experiências, né? E no dia a dia, assim, a gente tá percebendo, se percebendo um pouco mais, isso é legal a gente começar a manter essa conexão com a experiência dita externa e interna, né? Como é que isso se relaciona, assim, no nosso dia a dia também? Isso é bom a gente estar atento, né? Flori, Sim, eu queria falar, por exemplo, isso que o Daisy falou, eu no início, não nessa, assim, quando a gente começou lá atrás, sim. nas meditações, assim, eu tinha esse problema do torpor, sabe? Uhum, Foi uma luta, assim. Mas agora, de uns tempos para cá, parece que apagou isso aí. Não uhum. tem mais. Então, assim, não sei se isso tem a ver que assim, o treino que você vai tendo, a prática, vai eliminando isso. É, Não sei. vai trazendo uma compreensão, a compreensão é um brilho, né? É um brilho, assim, né? A compreensão, a motivação é um É, brilho que surge internamente, né? É um brilho, assim. Então, isso traz clareza, assim, para o que eu estou fazendo, assim, traz intenção. Então, quando você se senta. Por isso que é importante a motivação, né? Ver a motivação e a intenção para a gente praticar. Então, claro que pode estar associado também com uma uma coisa questão que local, assim, momentânea, um sono, um cansaço, né? Você não está dormindo bem. Então, às vezes está ligado um pouco com uma condição momentânea, né? Física, né? Mas, diz, querida. uma coisa também assim, que às vezes quando a gente vai praticar, a gente está com a cabeça com um monte de coisa, né, que está Uhum, acontecendo fora, né? uhum, E assim, eu percebi que você tem que ir para a prática, não sei se é uma uhum, coisa assim, mas uma coisa que melhorou muito para mim foi assim, ir para a prática, não só não pensando nas coisas que estão fora,
mas também não querendo exigir que a prática vá consertar Uhum, o seu mundo externo, vamos uhum, dizer, porque às uhum. vezes a gente vai para a prática com essa mentalidade, não é? Não, é. A partir da prática, você vai conseguir consertar o seu mundo externo. Na verdade, não é nada disso. A prática é a prática. A, E aí as coisas vão acontecer naturalmente. a prática, na verdade, é um caminho que a gente está cultivando para iluminar a nossa experiência, compreender melhor a nossa experiência a partir de dentro, né? A partir dessa dimensão que é a dimensão mais sutil, que na verdade é a que sustenta a nossa experiência da realidade. E quando a gente começa a compreender a partir da nossa experiência, é mais fácil a gente começar a compreender a partir da experiência dos outros, né? Aí a nossa relação o nosso ambiente, com o nosso trabalho, com as pessoas, começa a mudar um pouco. A gente começa a olhar de um outro lugar. Porque agora a gente está olhando do lugar de uma identidade, que quer isso, que não quer aquilo, que pensa isso, que pensa aquilo lá. A gente, né, tá olhando o mundo a partir de todos esses filtros. E aí a gente gera a nossa confusão a partir daí também, né? Então, a prática é para trazer completa lucidez, completa compreensão do que né, do que nós somos e do que é a nossa experiência, né? Como a gente está construindo a experiência. Então, é isso que a gente tá praticando para isso, não é? O principal resultado é o reconhecimento da experiência. E a partir daí as coisas se desenrolam, né? Quanto mais atento, lúcido, presente a gente está e mais consciente do que está acontecendo, melhor a gente vai se relacionar, né? Conosco mesmo, com os outros, com o mundo, né? Entende? É uma consequência, né? Então realmente a gente sentar com sem esse peso né, mas o peso, a motivação maior, que é, por exemplo, o cultivo da bodhicitta, é a gente entender a natureza da confusão, para aí a gente poder iluminar isso e aí ver claramente. E aí, vendo claramente, a gente vai fazer escolhas melhores. Com certeza, né? Com certeza. Ou simplesmente não fazer nada que a gente achava que precisava ser feito, né? Simplesmente soltar todas as nossas expectativas, né? E ouvir mais, assim, estar mais presente, né? Entender melhor esses movimentos, né? A gente quer fazer muita coisa, mas na verdade a gente pode gerar mais confusão ainda, né? Então, é isso. Oi, Viviane. Hum, Tá bom, assim, ó, também pegando um pouquinho o gancho do que o Darcy falou, para mim, uma coisa que ajuda quando eu sinto o torpor, é até que eu aprendi contigo, Flori, é a questão da inspiração, Sim, né? Quando puxa o ar, puxar com mais força, parece que dá uma, assim, na verdade, a instrução do Lama não é a gente puxar com mais força, né? Tem esse meio hábil da gente usar a inspiração para ativar melhor essa presença, essa consciência, essa clareza, né? E a expiração para soltar tensão, soltar expectativas, né? Então na inspiração assim, é como se a gente acendesse, fosse uma onda. Quando a gente tem uma velinha assim que você sopra assim, aí a chama não aumenta um pouquinho assim, porque tem né, assim, como se acendesse mais né, aumentasse um pouco mais a clareza interna, né? Então, na inspiração é como se na inspiração você acendesse um pouquinho a claridade da consciência, né? A clareza da consciência, e na expiração você solta as tensões, só às vezes a gente inspirar assim já parece que pode gerar até uma tensão interna. Então você solta qualquer coisa que tiver tensão que estiver sendo gerada na expiração, entendeu? Então é como se fosse um regulador da atenção. Você pode usar a respiração como um regulador da atenção, né? Só que nessa prática aqui a gente não está olhando para as sensações táteis, né? Nessa prática aqui sim. a gente está olhando para. Claro que isso é um recurso que você pode voltar, sentir o torpor, volta para a respiração, volta para o momento presente. Você pode usar vários recursos para acender né? Trazer de novo essa o interesse pela prática, né? Pode ser fazendo isso com a respiração, pode ser simplesmente se lembrando, né? Do que você está fazendo ali, da motivação, né? Então, tem várias formas da gente
trazer de novo esse interesse para a prática, né? E, claro, se a gente puder sustentar naturalmente essa presença, isso é o ponto, né? Que é o que a gente está cultivando, né? Uhum, Naturalmente a gente está presente, né? uhum, Porque, na verdade, nós estamos conectando com essa base que é a própria consciência. A consciência está sempre presente. O problema é que a gente está sempre movida pelos conteúdos que surgem na nossa experiência, né? Sim. uhum. Flori, eu queria só que tu esclarecesse um pouquinho melhor essa questão, assim, da gente trazer essa meditação para a prática cotidiana. E também, só que tu lembrasse rapidamente aquilo, qual é a meditação que é indicado para a gente fazer na cama quando a gente acorda. Bom, trazer para o cotidiano na verdade, na verdade, digamos assim, a nossa intenção última, né? É a gente se manter presente no que a gente está fazendo, né? Então, você pode usar a respiração como esse gancho de estar presente nas suas atividades, porque a respiração é como se fosse um corpo sutil de energia que nos conecta ao presente, porque a respiração acontece no momento presente, né? Por exemplo. Então, você está sempre fazendo isso como você sugeriu, né? De estar consciente da respiração no que você está fazendo, isso é uma coisa importante. Ou, porque isso também traz remove a tua consciência dos passeios, né? Das histórias, que a gente pode tentar estar fazendo uma coisa, mas a mente está longe, por exemplo, né? Então a respiração pode ser um conector mais presente assim para nós, uma chave que a gente se mantém no presente, né? Então, de vez em quando, sente como é que tá a tua respiração, né? No que você estiver fazendo e se mantém. E aí, a partir daí, você se lembra de conectar com essa dimensão mais sutil que é da tua mente. O que está acontecendo ali? Onde a tua mente está, né? Agora, né? Tá, respiração, voltei agora para a respiração, mas é a minha mente agora. Então, sempre é bom você olhar o que está acontecendo internamente na sua mente. Se lembrar de olhar para a mente, né? No que está fazendo, né? Claro que algumas atividades a gente vai estar usando a mente como a ferramenta. Então, estou pensando, estou escrevendo. Então, ali. Mas aí você pode ver também, modular o quanto de atenção está no trabalho, o quanto está fora ali. Então, a gente está sempre Hum. percebendo como a nossa mente está se movendo, né? Seria observar que pensamentos que estão surgindo, assim. Também, sim. As Uhum, emoções. Porque a gente vai começar agora, quando a gente começa a praticar mais isso, se chama Tá com Foco na Mente, a gente começa a discernir muitos eventos mentais que a gente não discernia. A gente vai uhum, começar a trazer mais clareza, assim, para os processos internos. A gente vai discernir as emoções, os diversos estados, né, modulações dos estados mentais. A gente vai perceber pensamentos que ficam ali o tempo todo, né, remoendo, desnecessários. A gente vai começar a perceber, né? Mas esse é um processo de familiarização com essa experiência, né? Que agora a gente não olha, agora a gente está sendo apresentado assim, né, para essa dimensão assim, e com ferramentas que nos ajudam a olhar essa dimensão, que é a quietude da consciência, para a gente ver e ver o que são Porque agora a gente se identifica com o pensamento, a gente se identifica com as emoções, a gente está todo identificado assim muito, né, com tudo isso. Mas o convite é para a gente olhar, como o Lama disse na terça-feira, né, naquela ele diz assim, o espaço da sua consciência é maior do que o espaço da sua mente complicada. Isso significa que a mente, isso não significa que a mente esteja aflita. Você apenas a enxerga de um ângulo mais amplo, onde uma voz de dentro de você pode dizer: "Ah, estou vendo minha mente. Está aflita. Ah, estou vendo isso. Isso é tristeza, isso é desespero." Então a gente começa a encontrar esse espaço interno, o espaço da própria consciência, que não está fundido com os conteúdos da mente. Agora nós nos fundimos mais vezes, né? E de manhã cedo, uma prática boa, aí é a prática que você estiver fazendo no momento, né? Você pode fazer atenção plena à respiração, você pode fazer atenção plenamente, você pode fazer uma prática de motivação, né? Assim, de uma prática de Guru Yoga, né? A motivação é bem importante, assim, você reconectar a sua motivação, né? Agora a gente vai começar um novo período de experiência, que é o dia, né? Então que a gente possa, aí pode fazer aspirações, que nesse dia eu possa, aí você pode estar cultivando compaixão,
Você pode estar cultivando amor, bondade amorosa. Você pode escolher uma qualidade para você cultivar ao longo do dia, entendeu? E você pode simplesmente cultivar a atenção, né, na respiração, atenção plena, né, essa atenção na mente. Vai depender um pouco de como tá o teu momento, assim, sabe? Não tem uma coisa assim, ele não vai trancar a gente numa coisa, né, numa prática. Depende do que você está fazendo no momento, assim. Como é que tá o teu momento agora? Agora você está focando, Uhum. eu quero focar a estabilidade da atenção. Então você pode, levanta e já pratica isso, na respiração, ou na mente, como for melhor para você, entendeu? Ou então a Uhum. motivação, né, um tema específico, assim, de uma qualidade que você queira cultivar ao longo do dia, você está passando por um processo, aí você se vê muito reativa, muito, você pode, naquele momento, cultivar uma qualidade, né? Aquele livro do Lama, As Quatro Qualidades Incomensuráveis, tem as meditações para a gente contemplar sobre compaixão, bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. São qualidades chaves, né? Dessa mente Uhum. lúcida, assim. A gente não está tocando Uhum. aqui, por enquanto, nessas práticas, mas são práticas importantíssimas, assim. Entende? Porque é o desafio que a gente vai enfrentar na vida, né? E essas quatro qualidades são como se fosse a qualidade da mente lúcida, as qualidades, né, da mente lúcida. Bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. Na verdade, é o que essa mente expressa. A mente lúcida expressa isso naturalmente. A gente agora estamos no caminho, a gente vai cultivando também para ajudar, né? O processo. Uhum. Entende? Porque a gente pode estar preso em várias coisas, vários, né, desafios aí que a gente não consegue liberar, né? Algumas pessoas, algumas situações. Então, isso é importante, assim. Uhum. Mas é tudo junto, assim, a visão, a meditação, a conduta, tá tudo junto, assim, no processo. Bem rico, né? Oi, Oi, Simone. Então, Flori, que eu entendi é o seguinte, quando o Darcy traz que veio o torpor, Uhum. ele tá totalmente dentro da prática, porque o Tá vendo, importante né? é isso, é reconhecer, Uhum. né? Porque se ele Agora, não tivesse dentro da prática, ele uhum. dormiria. Sim. Então, não é o caso da Laca, como ela trouxe assim, não vou ter mais torpor. Não, não é isso, nunca vai ser isso, né? Você Uhum. sempre vai ter as coisas, o problema é você Uhum. reconhecer É. e, e, e quando você está diante da vida, né, do nosso cotidiano aí, quando você faz essa prática de reconhecer aqui, em meditação, é Você. mais fácil você ser menos reativo, você reconhece uma raiva. Então, Aham. assim, mesmo que você tenha a raiva, você foi reativo, você reconheceu, eu fui reativo. Então, você já é uma coisa para você abrir o olho, igual você falou para o Com Darcy, né? certeza. Abra o olho para isso, tenha essa consciência disso. Esse é o treinamento, o Isso, tempo exatamente. todo, Isso. né? Isso. Mas aí reconheceu, se o reconhecimento for potente, ele já libera imediatamente a coisa. Se a coisa persiste, aí é bom você usar um antídoto. Como o próprio Lama lembrou a gente aqui na instrução da prática de hoje, né? Ele disse: quando você se sentir perdido, ou sentir que sua mente está em branco, ou vagando, aí ele podia colocar aqui sonolenta, né? Refresque a sua consciência e traga o foco da sua atenção de volta para o objeto da prática. Porque nós estávamos ali cultivando a atenção plena, a vivacidade. E nós estamos fazendo. Esse é o nosso laboratório, mas você está certíssima. O reconhecimento já é o ponto principal, certo? E aí Darcy é que pode nos dizer o que ele sentiu quando ele reconheceu, mas aí aconteceu o quê, Darcy? Assim, você ficou Eu, querendo. eu Hum, reconheci 2 ou 3 vezes, mas o torpor era forte. uhum. E aí Voltava, né? Você eu, reconhecia aí e eu depois fazia entrava. assim, ó, eu levantava a cabeça, mas eu não abria os olhos, porque os olhos estavam muito pesados. Uhum. Então, assim, eu me lembro que o Lama falou uma vez: quando você está sentindo isso e não está conseguindo sair disso, para e deita e Levanta, dorme. passa Ou água então no. dorme, vai Isso, lá, está isso, com sono, dorme, isso, depois você isso, continua a prática, isso, faz. isso. Você lembra disso, não? Lembro também. Pois é. Bem, aí depende de como, por exemplo, você está num retiro longo, uma coisa, você não vai conseguir ali. Então ela para. Aqui nós estamos numa prática muito curtinha, né? Muito pequenininha, muito curtinha. Então, mas é legal a gente trazer essas coisas, porque aí tem hora que a gente vai conseguir
reconhecer e liberar. Tem hora que a gente vai conseguir reconhecer e entrar, reconhecer como o Darcy entrou, reconhecia, entrou. Tem hora que a gente vai reconhecer, vai ver que não o reconhecimento não foi liberado, mas aí a gente a gente acendeu, usou um antídoto, no caso, abriu o olho, e aquilo já foi, né? Vai depender do momento, né? Um pouco do momento. Mas o reconhecimento é o ponto, de fato. Tem uma Reconhecimento coisa é o interessante, ponto. que é o ego. É assim, nossa, que mico, levanta essa cabeça. Exatamente. O ego Aham, falou assim, oh, meu, aham. putz, né? É incrível, esse ego não gosta de largar a gente, né? Oi, Fica João. tranquilo que você nem roncou. E nem fez assim, né? Oi, João. Flori, eu tenho muita dificuldade de estabilizar esse foco na mente. Eu acho, para mim, essa prática de shamatha com foco na mente é a mais difícil do que a atenção plena à respiração e mais difícil da consciência. Porque primeiro, eu tento relaxar com o foco estabelecido na mente, no espaço. Só que como o espaço é infinito, as imagens surgem, elas podem surgir mais para minha esquerda, ou mais para o meio, ou mais para cima, ou mais para minha direita. Então, se eu penso, se passa uma imagem da Flori na minha esquerda, daqui a pouco passa uma rosa na minha direita. E aí eu acho que eu consigo reconhecer a aparência, mas tenho dificuldade de estabelecer nesse espaço. Que eu sei Certo. que não é uma visão, é um espaço infinito, mas ao mesmo tempo eu não consigo relaxar, porque são coisas em diferentes É. lugares, entre aspas. Aham. Agora, aí tem um monte de. Aí, ainda para piorar, tem um monte de conceitos, né? Que a gente tá lidando aí, o conceito de espaço, não sei o quê. A gente tá lidando com um monte de conceito, né? Na verdade, a gente está sendo convidado a só mergulhar na experiência, entende? Mas aí mas é um processo, sabe, João? A gente tem as ideias sobre a coisa, né? A gente está sendo convidado a realmente repousar na experiência, né? Aí ele disse, por isso que é interessante a gente fazer sondar exatamente ali onde é que está o espaço da mente, né? Que é um pensamento ali gerando um pensamento. E pronto, a gente só relaxa e repousa a consciência quieta ali, nesse campo de experiência. Claro que a gente não está em samadhi, ele diz, sons vão chamar a nossa atenção, né? As aparências né, externas. Mas ali a gente está se aproximando desse reconhecimento, sabe, João? A gente não pode, Uhum, é melhor não chegar assim meio apertado demais, querendo, como ele diz, né? É uma atenção de fluxo que a gente vai, até porque o espaço da mente ele é fluido, né? A gente não vai controlar, na prática a gente não vai controlar a mente, a gente não vai, tem muita expectativa. Eu senti um pouco assim na tua fala, de, sabe, já entender o espaço todo e ver, não perder nada do que pode surgir, aquela coisa assim, né? Então, é mais, é um pouco de familiarização mesmo, assim, sabe? uhum, Tem um pouco de paciência, tem um pouco de paciência e tenta soltar também esses conceitos todos sobre o que é a mente, o espaço da mente, é, sabe? E ficar só às vezes numa imagem, gera uma imagem, fica naquela imagem ali, fica um pouquinho, gera outra, sabe? Fica só num processo só de reconhecer a experiência do espaço da mente. Aí daqui a pouco solta e não, sem nenhuma expectativa de acertar, de fazer direito, uhum, fica presente ali. Que surge. Claro que a nossa consciência agora, a gente não tem essa estabilidade. Né? Vamos cultivar a estabilidade, a vivacidade agora na própria experiência de estar consciente desse espaço que é o caos. A gente leu lá na terça-feira aquele pedacinho do comentário do Lama lá no Felicidade Genuína, né? Que eu tinha até separado pra gente ler aqui hoje, mas é melhor a gente conversar um pouquinho mais, né? Mas ele diz isso no Felicidade Genuína, é que essa atenção da mente, o espaço da mente, essa cultivo da vivacidade e da estabilidade é em relação à consciência que está observando essa dimensão de experiência que é uma dimensão fluida de experiências. E a gente não vai querer modificar, não vai querer que seja isso, que seja aquilo, que tenha. A gente não vai ter. Essa consciência não tem nenhuma expectativa sobre a experiência, mas simplesmente estar presente, quieta, clara. Mas isso a gente vai ter que se familiarizar, é um tempinho para a uhum. gente se familiarizar com isso, sabe? Então vai devagar, passa menos tempo,
entendeu? Não faz práticas muito longas. Quanto mais curtinha e mais clara, só gera o pensamento, fica com ele lá um pouquinho e solta. Volta para a respiração por um tempo, aquieta a atenção na respiração, aí depois volta, vai para o espaço da mente. Faz uma outra prática curta, entende? Devagar. Né? E começa a entender que tem essa quietude da consciência e tem esse domínio de experiências que é muito fluido, e aqui agora a gente só consegue notar algumas coisas, a gente não está notando todo o espaço, a gente não vai notar assim todos os conteúdos que surgem no espaço da mente. Então a gente vai começar a ter flashes assim, claros assim, como o Lama diz, isso é tristeza. Eu estou vendo. Até a gente reconhecer a tristeza como um evento mental, como ela é, por exemplo, isso é raiva. Então, a gente se funde, né, rapidamente tudo. Então, é só um pouco de paciência, assim, sabe, João? Entendi. Tá? Beleza. Paciência, um pouco de paciência. Então, eu acho que hoje a gente vai ficar por aqui, né? Vamos fazer a nossa prece de dedicação. Mas eu sugiro vocês que têm felicidade genuína, dá uma olhadinha nessa página 38 que a gente leu na terça-feira, né? 38, 39. E esse é um capítulo curtinho sobre prática de chamada com foco na mente. Ele principalmente tu, João, dá uma olhadinha na página 38 e 39 que a gente leu na terça-feira. Certo? Com calma, assim. Então tá, deixa eu... Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi pani Domine pedranam panjishin que ganati balon trupai si pitsule druadruasho. De professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alon Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisandeusen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Ken lo chu sung ring lu che zang ling sa sung cha pa pel dro ju chu sung nang wa dam mi grau do sung ge le sho. Tá, queridos. Bom fim de semana. Boa prática. Obrigada, Florim. E até Tchau, Obrigada, pessoal. breve. Tchau, pessoal. Até a hora Até nos mais. grupos. Oi, Obrigada, Eugênia. Flori. Tudo Tchau, bom, querida? Um bom final de semana para Obrigado, todos. Flori. Tchau, tchau. Obrigada, Flori. Semana para Obrigada, todos. Tchau. Obrigada.